Sempre que for traçado um esquema com base no pedido de Jesus para nossa trajetória, isso também vai dizer de uma tentativa para nos abnegar e nos auxiliar a sair dos becos sem saída, do labirinto grey que existe no materialismo, que é uma doutrina que nos insufla e nos enfaixa de limitações atrozes e que desemboca na loucura, na desesperação, na depressão, no auto-extermínio e extermínio do outro. Conforme vai dizer em Religião dos Espíritos, capítulo 79, Abnegação, Jesus, desde que ele vier a ter conosco, num vaso orgânico, ele abriu mão de uma série de regalias aos olhos do materialismo e adentrou um caminho de profunda simplicidade. Se formos considerar que ele poderia ter requerido um palácio, um palacete, uma mansão, para estar aqui e optou por nascer do lado de animais, num ambiente de estrebaria e de palha, ração, e ali ele optou iniciar o seu prélio. Enquanto ele poderia ter estudado em escolas filosóficas que a época oferecia, quis a rude experiência de mexer com madeira e fazer isso ao longo da sua vida, enquanto a remuneração para ganhar o pão de cada dia, e se submeter a isso de bom grado, o qual desencumbiu muito bem. Se considerarmos inclusive a questão de tertúlia afetiva, o qual ele poderia ter buscado em terraço e áreas de casas nobilitadas, optou pela mulher simples do populacho, inclusive indo ao encontro da filha de Magdala, que estava no flagelo humilhacional pela condição em que vivia, e trazia para a luz, pela cura, pela recomposição moral que concedia, e os avisos que ele sempre dava de acordo com aquilo que a pessoa precisaria continuar vivendo, para fazer uma continuidade do que se iniciara ao interagir com ele. Até mesmo quando olharmos para a questão de fazer um pé de meia, que é algo tão propalado na nossa cultura e que tenta nos impor que precisa ter dinheiro guardado, quanto mais guardar, melhor. E é curioso isso porque quando existe algo que eu retenho comigo, isso significa alguém que está sem o necessário. Porque quando passa do meu necessário, estritamente, eu estou tirando do necessário de alguém, naquele supérfluo, naquele enfeite e naquele acúmulo.
E Jesus veio mostrar isso, dizendo que ele optou por estar entre o desfavorecido da sorte, esse infortunado, e não reteve para si sequer uma pedra onde repousar e descansar a cabeça, para que outrem tivesse um travesseiro confortável. E aqui tem a ver com essa questão da limpeza de consciência que ele fazia, visto que a metáfora de deitar num travesseiro e poder ter uma recomposição tem a ver com a minha noção de dever cumprido. E Jesus ia devolvendo isso para as pessoas na medida que acordava elas para os seus deveres, as orientava referente ao que elas precisassem fazer para resolver suas pendências morais e as dava força para fazer o caminho reparatório e de uma conduta nobre. Se considerarmos até a questão de Judas, que estava ali num círculo próximo dele, junto com os outros, que o acompanhavam tete a tete, ao perceber os primeiros sintomas de deserção e de roubo que Judas exarava, ele poderia ter afastado discretamente Judas ali daquele grupo, mas ele preferiu manter ele ali junto naquele aprendizado bendito que era estar ao seu lado. Caso contrário, ele ia frustrar e tirar dele a oportunidade de reajuste, porque acaba que ao ser mantido junto ali com aquele grupo, Iscariotes ele pôde ir percebendo até onde a sombra dele alcançou de queda. De fato, o despertamento que isso conferiu a ele, iniciar uma recomposição e uma ensancha expiatória que o levaria à condição de um espírito puro, tal qual sabemos que ele é hoje. Quando houve a questão da ataque da multidão que houvera detratado a sua causa e a postura que ele houvera tido diante disso, silenciando, se alinhando entre condenado e culpado, perdoando o algoz, o martirizador, e sem levar outros a atacar esses detratores mesmo que houveram perseguido e prendido ele sem um motivo. E que vai dizer essa questão da mansuetude e os efluxos de Jesus que sai de cena, não requer uma justiça para si, mas defende o outro, pede o perdão para o outro. E aqui tem uma questão curiosa, que é o nosso personalismo. Quando eu sinto muita necessidade de defender a minha lisura, a minha elevação, significa que eu estou sob um comando do meu ego passional que quer
ser justificado, ratificado e admirado. Em sendo assim, Jesus, ao ter essa conduta, ele vai mostrar exatamente que para aquele que realmente seguir o seu testemunho, eu vou me esquecer de mim, e mesmo que outrem faça alguma coisa que leve a uma desdita para a minha vida, eu, ao invés de levar o erro do outro a público, difamar o outro, eu silencio e sou capaz de perdoar, preservando a imagem do outro. E aqui entra a questão de quando uma coletividade esteja sendo prejudicada. Porque uma coisa é essa amostra de Jesus de valorizar o que o outro tem de bom e não comprometer a imagem do outro sob que circunstância for. Mas quando eu percebo que várias pessoas estão sendo prejudicadas pela ação desse mesmo outro, eu precisarei ter alguma atitude no sentido de fazer uma destranca de chave para que esse mal não continue acontecendo e prejudicando a tantos. Caso contrário, eu entraria na questão da deserção e da omissão do dever. Mas mesmo assim, imbuídos das vibrações do Cristo, saberemos a atitude, a conduta a tomar para que possamos fazer aquilo que nos cabe, no sentido de auxiliar tantos quantos estejam numa situação de risco devido a uma ação pontual, sem que para isso incitamos guerra, discórdia, desunião. E é a questão da discrição, da prudência e da caridade, que é a única que cobre a nossa multidão de quedas. E é essa abnegação mesmo, essa renúncia do esquecimento de nós mesmos que nos leva a conseguirmos amparar aqueles que renteiam conosco. Daí, essa questão do supérfluo, do excesso, do berloque, que nos enfeita e nos maqueia, é carência e necessidade na vida de alguém, afligi-lo e perturbá-lo. Sob todas as formas que esse excesso e esse enfeite se apresente na nossa vida. Por isso que quando nós consideramos o grande ódio da humanidade, o grande orgulho da coletividade ou o grande egoísmo, isso tem a ver com a somatória de pequenúsculo egoísmo, orgulho de cada qual. Em sendo assim, se cada um varre a saída da sua casa, você tem uma rua limpa, mostrando essa associação de que quando cada um conseguir resolver em si a sua tendência sombria e vencer isso a golpe de esforço próprio, nós teremos uma humanidade regenerada que tem a ver com um pensamento regenerado e que consegue, a partir disso, trilhar até o Senhor uma estrada limpa e reta.
Por isso que o pensamento per si, ele é uma fermentação espiritual que realizamos. Algum tipo de fermento eu coloco. E isso tem a ver com a levedação da massa que acontece devido a minha contributo. E Jesus mesmo, ele já houvera dito para nós, num sequencial, conforme relatara João no seu evangelho, em 7 instâncias, em que o Cristo ele vai fazer afirmações acerca de si mesmo. Inclusive, isso é algo trago no Evangelho de João que nós não encontraremos nos outros, de Mateus, Marcos e Lucas. Mas no Evangelho de João, Jesus ele vai dizer ser o pão da vida, isso nesse sequencial mesmo. O pão caído do céu, a porta, o bom pastor, que inclusive tem a ver com a questão de, naquela época, o pastor, quando caía a noite, ele recolhia as suas ovelhas numa caverna e ficava à porta, nessa portinhola, guardando as ovelhas que estavam ali dentro daquela caverna. Então, se aparecia um leão, ele tinha que combater. Se aparecesse um lobo, ele combateria. Se aparecesse um urso, ele faria o mesmo. Isso é dar vida. Porque quando ele estava ali naquela portinhola e aparecesse um urso, ele iniciar uma interação e tentar matar esse urso para que ele não entrasse nessa caverna e comesse as ovelhas, implicava em ele vir a morrer. Até quando nós consideramos a desproporção entre um urso e um humano. Mesma coisa entre um leão e um humano, ou entre um lobo e um humano, porque em comparação de força física, o urso ganha, o leão ganha e o lobo ganha da força humana. E, em sendo assim, essa amostra de Jesus vai dizer da tinta de dar a vida pela ovelha. Então, quando ele diz eu sou o bom pastor, ele vai trazer essa imagem daquele que fica nessa saída de onde estão suas ovelhas, guardando elas. Se vier um intruso, um ladrão, ele vai ter a iniciativa que for preciso para guardá-las, dando a sua vida por elas. Depois ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Depois o caminho, a verdade e a vida, que inclusive na tradução literal que houvera sido feito seria o eu, é esse caminho, verdade e vida, mas que foi colocado dessa forma, porque naquela época era pífio o conhecimento que se tinha do ego, do self, e até mesmo incipiente o estudo de psiquiatria, psicologia, da parte da psique humana. Em sendo assim, foi deixado aqui como eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois Jesus vai dizer de ser a videira verdadeira, que tem inclusive uma relação com o desenho que Kardec houvera recebido e colocado ali na codificação de uma videira, onde, consoante Jesus falara, eu sou a videira, vós os ramos, meu pai é o agricultor, e vai dizer
do trabalho em equipe que acontece para o seguidor de Jesus. Daí ele vai dizer de ser essa videira e nós os ramos, que se produzir fruto nele, ele vai limpar para produzir mais fruto. Mas há aquele ramo nessa videira que é o mestre, caso não produza fruto, ele retira, corta e emenda: vós já estáis limpos pela palavra e a fala que vos tenho trago. Caso não permaneçamos nele, secaremos, seremos lançados fora e será recolhido no fogo para a subsequente queima. Quem permanece nele e produz muito fruto, consoante o testemunho, vai poder ser limpado, podado para continuar esse trabalho. E quando nós vemos o desenho de uma videira, você tem vários cachos de uva ao longo dela. E mostra essa questão mesmo da união e da confraternização que precisa acontecer entre nós, do auxílio recíproco. Porque se fosse uma melancieira, uma melancia é o suficiente para eu cortar e me alimentar. Se fosse uma laranjeira, uma laranja é o suficiente para alguém fazer um lanchinho da tarde. Um abacate per si pode ser usado para partir e fazer um de jejum. Mas uma uva, eu não consigo fazer nada com isso. Eu preciso do cacho para dar aquele áuspio do forramento do estômago. E mostra que o trabalho em que um se soma ao outro, ele é pedido consoante essa caridade em ação. Por isso que Jesus traz essa planta e mostra que cada uma dos agrupamentos que trabalham em nome dele precisam permanecer nele para produzir bons frutos. Na sequência, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. E somente nessa autoafirmativa é que ele traz para nós que nós precisamos ser essa luz do mundo. Nos outros, ele traz no singular, de comentar: eu sou pão caído do céu, a porta, eu sou o pão da vida, na sequência que houvermos colocado. No entanto, ao falar da ser a luz do mundo, ele nos convoca
para sermos essa tocha viva que alumia e acende para facilitar e ajudar o outro a passar, a caminhar naturalmente na sua direção. E por isso que nós compreendemos que o Cristo, ele é a quebra da nossa mandala, porque é como se fosse um círculo na roda sansara do nosso destino, em que nós não encontramos saída. Então a gente fica batendo nos vórtices desse círculo, tentando sair, não consegue. Fica com rancor, assassina, desencarna, volta para um outro círculo, agride, enlouquece, desencarna, volta para um outro círculo, desespera, esquizofrênia, desencarna, volta para um outro círculo e fica sem encontrar a fenda por onde escapulir daquilo. Mas como Jesus é essa fenda e que nos permite sair dessa roda sansara, onde nós nos debatemos nessa deblateração em glória, ao sairmos vamos perceber que entramos numa outra roda. É como numa cebola. Cada roda representa uma camada. E que vai dizer dessa roda sansara supracitada, em que nós temos que ir vencendo camada por camada, para, por fim, chegarmos à condição de espírito purificado. E que vai ter no Cristo essa abertura e essa possibilidade que nós temos que aproveitar para, seguindo o seu testemunho, conseguir fazer esses voos que têm a ver com movimentos da alma, elevações morais. E devido a isso, quando é colocado no texto Fermento Espiritual, que vai estar em Fonte Viva, capítulo 76, tem a ver com ser essa levedura que vai levar esses gases e essas expansões para a massa e permitir fazer luz em meio às nossas trevas. Daí, o pensamento faz esse fermento. A priori vai fazer o estabelecimento de conduta, atitude. No subsequente vai gerar um hábito, algo que eu vou repetindo. E acabo que me adapto a isso. E, por fim, vai governar e controlar a palavra, expressão, através das quais o nosso individual vai influenciar o mundo, a vida. Por isso que a regeneração, que tem a ver com essa purificação, essas saídas dos nossos círculos sangrentos, inferiores, permite que nós divisemos um caminho reto, digno e limpo, em que possamos ir tendo reencarnações num nível um pouco mais alto e menos bruto. Porque quanto mais nós estamos na domínio das nossas paixões, mais baixo as nossas interações, com revide, com duelo. E quando nós conseguimos ir fazendo essa purificação da nossa vibração,
nós vamos conseguindo elevar o nosso padrão e, consequentemente, vamos conseguindo produzir mais frutos. Enquanto essa proposta do bem daí que, se eu tenho uma expiação que me alcança e ela tem um viés de ser algo compulsório, porque a expiação é assim mesmo, não há escolha, me encontra e eu preciso fazer aquele segmento, vai ter a ver com o resgate. E aí, a minha resiliência, a minha humildade, vai me fazer aproveitar melhor isso. Porque se eu me rebelo contra a expiação e me fecho para vivê-la e cai no queixume, a rebelião, eu perco o momento que eu poderia expiar dada a situação e ser liberada disso. Mas quando eu opto por passar um sofrimento para que alguém não sofra, aí é renúncia. Divina excelsa. E no momento que eu estou prisioneira, algemada pela expiação, não terá como saber se há virtude e elevação naquilo que faço. Mas essa virtude mesmo, ela vai se derramar viva e movimentante naquele que, podendo escolher algo para se beneficiar, opta, antes disso, o benefício do coletivo. E aqui entra uma parte curiosa que Emmanuel vai trazer, onde adentra essa chama da abnegação, essa efervescência em que eu poderia exigir, cobrar, mas não exijo, silencio. Poderia colocar uma necessidade minha, fazer um pedido e recuo. Não falo nada. Poderia complicar, dificultar e, ao invés disso, facilito, descomplico. Poderia fazer um recuo, interromper minha marcha de serviço, mas prossigo, infatigável, servindo. É aí que nós adentramos esse fruto de que Jesus fala, que vai ter a ver com consciência do dever cumprido. Porque se por um lado eu, ao ter um dado enfeite, será à custa de um básico ser tirado de alguém? Por outro lado, quando eu abro mão até do meu básico, do meu necessário para que outro seja beneficiado, eu estou conseguindo fazer essa trilha da renúncia, que é um apanágio do heroísmo, da santidade, e que é feito de passo a passo. Eu só vou conseguindo renunciar mais quando eu começo a renunciar.
naquilo que eu trago hoje, disponho nesse momento emprestado, as renúncias que eu vou conseguindo fazer em prol de outrem, vai dizer das grandes renúncias que eu vou conseguir impingir e chegar. Por isso que, ao invés de eu reclamar e pedir a abnegação de alguém, trilhemos o que o Cristo nos sopra, a força do seu exemplo mesmo, que a melhoria da humanidade começa pela reforma de mim mesmo. E, em sendo assim, quando nós compreendemos essa urgência da doutrina ser internalizada, isso tem a ver com compreender essa mensagem, compulsar os ensinos que Jesus nos traz, abstrair seu conselho, e aí nós vamos conseguindo sair desse círculo vicioso calcado pelo materialismo de imposição e de loucura. E vai nos libertando da miséria que nos projeta nessa ansiedade, depressão, extermínio. E a força do testemunho do Cristo, ele traz para nós, cantando o seu preito de misericórdia, que tanto recolhe aquele filho pródigo, promove o acolhimento de quem erra, dando orientações, instrução, oração, auxílio, seja material, seja do conhecimento da doutrina espírita, seja a oração, e que inclusive nós temos o nosso canal do Passe à Distância, que é uma rede de oração que forma e que é uma bênção nas nossas vidas, porque Jesus vem nos acolher e nos libertar através dessas redes que fazemos. E urge considerar que quando a gente fala do pão material, existem muitas instituições que realizam o entregar, seja um mantimento, seja uma cama, um agasalho, e que isso é pipocado aos 7 ventos, mas que a principal urgência que trazemos é levar o pão da instrução, o pão da oração. Porque aquele que embebe dos ensinamentos do Cristo, ele se torna autor da própria trajetória, ele deixa de ser vítima, sai da mendicância, de qualquer tipo que isso se apresente, e toma a rédea do seu destino, pelo auspício clareador de caminho que ele recebe.